Sonho de chuva radioativa 911. Mensagem do dia 7 de setembro de 2019. Obrigado, Senhor, por preparar nossos corações. Por favor, conceda-nos as graças necessárias para orar, para que essas coisas não aconteçam. Amém. Minha preciosa família, eu estava esperando por mais detalhes sobre o que supostamente seria um ataque em solo americano. Eu o avisei há alguns dias e estava esperando mais detalhes. Então Ezequiel teve esse sonho. Isso foi ontem, dia 6 de setembro. Sonho de Ezequiel sobre bombas de radiação. Eu consegui dormir às 5 da manhã e tive um sonho de 4 horas sobre uma chuva de radiação. Acordei e verifiquei a hora no meu telefone. Eram precisamente 9h11 da manhã. Agora, vou dizer que estávamos bem, estávamos protegidos de certa forma. Lembre-se de que em Nagasaki, os nossos irmãos que estavam juntos, rezando o rosário, estiveram completamente protegidos de toda a radiação. Eles também estiveram lá no Ground Zero, no ponto zero em Nova York. Tudo parecia como um verão americano, com velhinhos mexendo em seus pequenos galpões no quintal e pareciam inocentes o suficiente. Havia várias pessoas envolvidas que não viviam nas cidades, nem nos subúrbios das cidades, mas além disso, o tipo de área em que as pessoas tinham um par de acres de terra, mas perto o suficiente dos aeroportos e das cidades para que não ficassem a mais de 10 minutos de carro. Eles tinham o que pareciam umas cápsulas, quase como se você visse as luzes em uma pista quando aterrissa com um avião, sabe? Aquelas luzes de farol, só que eram duas juntas, como uma cápsula em uma pílula. Depois que vi o que eles fizeram e os efeitos depois disso, senti que eram cápsulas cheias de uma substância altamente radioativa, urânio ou algo do tipo. Mas, independentemente disso, eles eram pessoas normais, comuns. Uma delas parecia ter mais de 30 anos. Ela levou uma dessas cápsulas para o que parecia ser um tipo de área de armazém, uma fábrica. E um dos prédios tinha uma frente de vidro e era iluminado à noite com luzes brilhando na paisagem. E tive a sensação de que essas cápsulas podia ser detonada à distância ou estava em um cronômetro. Este homem deixou uma lá e partiu. E à distância, talvez um quarto de milha, você podia ver outra disparando. Eram pessoas comuns que moravam nas casas da mamãe, do papai. Mas quando as cápsulas explodiram, ocorria aquelas nuvens de cogumelo definidas e imediatas. Mas não era algo tão grande como em um alcance de mísseis, como aqui no Novo México, onde eles testaram a bomba atômica. As bombas cobriram uma área de talvez 12 quarteirões da cidade. Temos montanhas aqui e elas alcançaram certos picos. Portanto, não foi um grande dano inicial dessas coisas, porque elas eram muito pequenas. Foram os efeitos que vieram depois dessas pequenas explosões. Essas nuvens de cogumelos é que eram meio estranhas, porque elas eram o verdadeiro propósito. Mas elas caíram como se fosse um globo de plástico colocado sobre uma área. Não sei o que foi liberado, o que aconteceu dentro desses globos,
mas sei que isso gerou uma chuva radioativa. E qualquer que fosse o vento, ele carregava essa chuva. Pareceu que eu estive em umas 4 horas dentro deste sonho. E estávamos nos mudando de um lugar para o outro, vendo essas coisas acontecendo. A última parte do sonho foi curta. Sei que não estamos em boas condições com a China, e especialmente com toda a sua política de importação e exportação no momento. Mas eu tive um violão que alguém havia feito para mim, um violão de harpa, fabricado na China. Demorou 3 semanas para chegar aqui e estava em uma caixa de papelão. No sonho havia 2 violões simples que foram enviados nesta caixa de papelão com laterais triangulares. Eu pensei que isso era um pouco estranho, e o primeiro lugar em que aquela pessoa detonou uma dessas bombas de cápsula, havia uma pista curta, uma pista de pouso. Assim como para aeronaves pequenas, aviões pequenos, piloto particular, um tipo pequeno de aeroporto particular. E bem no meio desse armazém industrial, essa fábrica comercial, fora dos subúrbios, havia uma garota de cabelos escuros que parecia muito oriental, o que se relaciona mais uma vez com a China. As coisas estão vindo da China, e ela tinha esses violões, esses 2 violões que haviam sido enviados da China. E ela estava apenas deitada em um chão de grama. Mas uma vez era meio que noturno. Acho que estava amanhecendo e começando mais uma manhã. Era mais ou menos nessa época do ano. No final do verão ou no início do outono, tudo ainda estava verde. Então, ela estava na grama, sentada em uma área plana. Parecia estar a oeste de uma cordilheira, como um sopé, um deserto alto. A área plana de uma cordilheira. Era muito óbvio que ela estava repassando o que iria fazer uma e outra vez. Então ela fez o que era certo. Não sei se havia um sistema de liberação de captura ou o que, mas uma vez que a tampa de papelão foi puxada para trás e abriu a caixa, quando a virou, o próprio violão tinha uma medida dessa substância radioativa. Um pequeno avião chegou e eles colocaram os 2 violões nele. O próprio avião foi modificado. Era como os velhos aviões da Segunda Guerra Mundial, que tinham portas de compartimento de bombas, onde elas apenas se sentavam na barriga do avião e as portas se abriam e a bomba caía. Bem, foi mais ou menos assim, mas em uma escala moderna e muito menor. Não sei dizer quanto urânio havia nesses violões, mas quando eles superavam certas partes, eles voavam baixo, bem baixo no chão. Essa porta se abria e essa mulher oriental puxava o papelão para trás e batia a porta do compartimento de bombas, e você podia ver lá fora. A caixa meio que estava lá fora, derrapando ao longo da pista aberta. Eu não vi a primeira virar, mas a segunda eu vi se quebrar. No sonho, eu podia ver bem visivelmente a parte da radiação subindo e saindo. Não havia nuvens de cogumelos com estes. Foi como foram abertos esses recipientes, ou o que quer que esteja dentro desses violões, mas nenhuma explosão ou qualquer coisa. E eles seguravam os recipientes com urânio dentro. Havia uma pegada
ou um puxão, ou um interruptor, ou algo em que ele se abria e os liberava na atmosfera. E o segundo violão ficava talvez a 1 milha de distância dali, de tão longe. Mesma coisa, real, perto do chão, em uma área aberta. O avião parecia estar quase pousando. Às vezes, na chamada de toque, eles iam ao aeroporto, onde um piloto entrava e tocava a pista para decolar novamente. E essas coisas eram bem baixas. Esses pequenos aviões modificados com apenas essa mulher oriental e um piloto deslizando pelo chão. Ela abria a porta da barriga deste pequeno tubo de um pequeno avião particular, um avião bimotor. Ela cortava a fita que segurava a caixa de papelão daquele lugar para que o violão ficasse lá. Deslizava-o da mesma maneira que ela fazia antes e derrapava na grama, cascalho ou pedras e atingia algo. Ela pegava alguma coisa que fazia com que ele virasse sem parar e virou-o. Causou-o a rolar e abrir e o violão inteiro se partiu. Quando ela puxou a tampa de papelão para cima, ela acionou o interruptor de tempo em poucos segundos, onde liberaria essas coisas, e fez. Então, acordei, o que é muito incomum para mim na minha situação. Dormir apenas 4 horas e aparecer acordado de um sonho como esse. Então, achei melhor verificar a hora, e era 9h11. Achei melhor ver se isso era do Senhor. E as escrituras que eu recebi foram sobre a fidelidade de Deus. Mas a segunda foi muito exata, com mais detalhes. Simplesmente, Senhor, deixe-me saber quantos dias tenho para viver, porque meu tempo aqui é muito curto. Quero acrescentar que todos nós da equipe principal de oração, cerca de 6, recebemos 9h11, como flashes em seus telefones e relógios. Além disso, leituras sobre a morte e preparação para a nossa morte. Meus queridos, não sei onde vocês moram, mas estou pedindo, por favor, se vocês tiverem alguma falta de perdão, vá e façam as pazes com quem quer que seja. Se vocês têm alguma amargura, perdoem. Peçam ao Senhor que tire essas sementes amargas do seu coração. Venham ao Senhor em um estado de grave contrição, porque vocês podem estar expostos a essas substâncias mortais e não conseguirem fazer as pazes com os outros. Lembre-se, Deus não pode perdoar vocês a menos que vocês perdoem os outros. O próprio Jesus falou essas mesmas palavras na ceia do Senhor. O perdão não é uma opção, é uma necessidade se vocês querem ser perdoados por seus pecados. A propósito, isso está em Mateus capítulo 6. Jesus começou: Meus preciosos moradores do coração, desejo que ninguém morra em seus pecados. E por esse motivo, estou pedindo que vocês se preparem para a sua morte. O que quero dizer com isso? Quero que vocês façam uma revisão da vida e anotem todos os pecados pelos quais vocês esqueceram e não se arrependeram. Eu quero que vocês façam as pazes com suas famílias. Isso é muito importante para vocês pessoalmente e o que acontecerá imediatamente após suas mortes. E como eles vão viver o resto de seus anos. Desejo que não deixem portas abertas para a amargura, ressentimento, feridas abertas, falsa culpa e todas as outras coisas que o inimigo usa para fazer você engolir o gancho e se enrolar. Se estiver em desacordo com alguém, vá e faça pazes com eles, por vocês dois. Quando vocês deixam uma porta aberta após um incidente doloroso, está configurando essa pessoa para ser peneirada e atormentada com falsa culpa, ou mesmo culpa real, pelo resto de seus anos.
Não permita isso com ninguém. Em vez disso, traga um fechamento. Há quem não seja tocado por esses eventos se lhes for permitido acontecer, mas há muitos mais que irão ser tocados. Peço-lhe duas coisas: uma revisão da vida com desculpas e perdão, e fervorosa oração para que esses eventos não sejam permitidos. Ainda existem muitos, especialmente nos subúrbios, que não responderam aos meus pedidos de viver uma vida santa. Eles ficaram surdos e continuaram o seu caminho, nunca tendo tempo para cobrir o presidente, mas condenando-o por sua abertura. Sim, os outros fazem essas coisas pelas suas costas, nas quais você vota. Eles assassinam, roubam e riem de você com desprezo, porque você não é mais profundo do que a maneira de falar de um homem. E então, eles têm jogado com muito sucesso. O presidente Trump nem sequer sonhou com o tipo de coisa que esses homens e mulheres fazem para entretenimento, torturando e matando crianças. No entanto, ele é rude e franco. Não deve ser levado de ânimo leve. Sim, ele pode ser rude e bruto, mas nada como o que os outros praticam há décadas: sequestrar e torturar, matando crianças tão numerosamente que não podem mais ser contadas. Se este incidente não for interrompido por suas orações, este é o mesmo grupo que sofrerá mais perdas. Estou chamando você, meu exército de intercessores, para que esse evento seja frustrado. Ore para que meu Pai levante a mão e interrompe o que deve ser um ataque muito cruel em solo americano. Há esperança se você orar. Também há esperança se você se arrepender pelos pecados de suas vidas e se arrependerem por esta nação.